você que está nos assistindo pelo YouTube, pela LG Channels. Quem está pela LG Channels, quem está aí acompanhando, vai pegar agora um rápido intervalinho. E quem está no YouTube, continua aqui com a gente. Mas é rapidinho. Daqui a pouco eu volto. E agora a gente vai para o telão. A gente segue falando sobre essa novidade no mundo da política, que foi o áudio divulgado pelo The Intercept, no qual o Flávio Bolsonaro pede dinheiro a Daniel Vorcaro para que fosse bancado o filme a respeito da vida do Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o Igor Gadelha, que acabou de aparecer aqui com a gente, ele foi buscar a reação de ministros do STF a esse áudio do Flávio Bolsonaro a Vorcaro. Matéria do Igor Gadelha, tá aqui inclusive a imagem, né, mostrando aí a foto do Vorcaro com o Flávio Bolsonaro. Lembrando que esse áudio, como eu falei para vocês, foi divulgado ontem, né, trazendo aí toda essa discussão política, porque até ontem o Flávio Bolsonaro dizia que nunca havia conhecido Daniel Vorcaro, que não tinha qualquer relação com ele, e agora demonstrou-se aí que existe essa relação, ele inclusive admitiu a relação, e na avaliação de 3 ministros da corte que foram ouvidos pela coluna do Igor Gadelha, sob reserva, foi de que, inicialmente, o episódio terá mais impacto político. Os magistrados, contudo, ou seja, os ministros do STF, não descartam que possa haver implicações criminais. O que é que isso quer dizer? Bancar um filme, doar dinheiro para um filme, não existe crime nisso aí. Porém, diante das relações de intimidade, diante da forma como o áudio se apresenta, da possibilidade de que o áudio mostre de que existia uma relação muito mais íntima, e outra, como eu acabei de trazer para você, dessa possibilidade que está sendo investigada pela Polícia Federal, de que o dinheiro possa ter sido desviado para bancar Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, aí sim, aí podem haver implicações criminais. Ou seja, inicialmente, para esses ministros do STF que foram ouvidos em relação ao áudio, a implicação é apenas política. Até porque, como eu falei, até ontem, até o momento em que o áudio foi divulgado, o Flávio Bolsonaro dizia não conhecer o Daniel Vorcaro. Inclusive, ontem, quando ele saiu do STF, depois de ter tido uma reunião com o ministro Edson Fachin, que é presidente do STF, ele foi questionado por um repórter a respeito do Daniel Vorcaro ter bancado o filme do Jair Bolsonaro, esse Dark Horse, que tem previsão de estreia para o dia 11 de setembro deste ano. O Flávio Bolsonaro disse que não, que era uma mentira, inclusive deu uma gargalhada falando sobre esse caso, mas logo depois houve então a publicação da matéria com o áudio e um pouco depois disso o próprio Flávio Bolsonaro admitiu que de fato houve sim esse pedido. Vou pedir inclusive para a nossa equipe colocar de novo o áudio em que o Flávio Bolsonaro pede dinheiro para o Daniel Vorcaro. Vamos ouvir. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso. E eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês e o mês seguinte também. E agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara. Tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara.
Para você que estava na TV, só para a gente explicar, estava falando exatamente sobre o fato de que ministros do STF foram ouvidos por Igor Gadelha, aqui do Metrópolis. Ele apurou com esses ministros que esse áudio que foi divulgado ontem, em que Flávio Bolsonaro aparece pedindo dinheiro a Daniel Vorcaro, ele tem inicialmente um impacto político, pode ter aí implicações criminais que devem ser investigadas. Para um ministro do Supremo, com um bom trânsito ali no meio político, o material das conversas do Flávio e do Vorcaro, os que foram divulgados até agora, indicam aí que não haveria crime apenas no pedido de financiamento a esse filme. O ministro prevê, claro, que há sim um estrago político, já que o Flávio é pré-candidato nas eleições de 2026 e uma ala do STF, ela faz uma ponderação ali, né, de que há espaço para possível investigação criminal. Para esses magistrados, alguns pontos sobre o suposto patrocínio de Vorcaro precisam ser esclarecidos. A gente, claro, vai ficar acompanhando, até porque esse assunto não se encerra por aí. E a gente já falou aqui